Umas questões do PISME, né? Questão de número 17, que diz o seguinte: uma professora de química realizou uma experiência com seus estudantes para demonstrar o comportamento da matéria quando se altera condições de pressão, temperatura e volume. Ela sugou uma seringa de 2 ml de água, depois tampou a entrada da seringa e puxou o êmbolo. Logo, se fosse retirá-lo, como se fosse retirá-lo, no sentido contrário da entrada. Ao fazer esse movimento de puxar o êmbolo, bolhas se formaram no interior da seringa. Esse fato pode ser explicado por. Vamos entender o que aconteceu aqui nessa questão. Vamos supor que a gente tem uma seringa aqui, né? E dentro dessa seringa a gente tem um êmbolozinho e foi adicionado aqui um líquido, né? 2 ml de um determinado líquido. Passado um tempo, né? Esse êmbolozinho aqui, ele foi puxado, né? Foi tampado essa extremidade aqui, essa daqui, né? Tampado com o dedo, por exemplo, e de posse disso, né? Ali foi puxada a seringa, o êmbolo da seringa, né? Então, quando você puxa o êmbolo da seringa, você está diminuindo no interior, ali no interior, onde tem líquido de 2 ml de água, a pressão. Então, a pressão nesse sistema está diminuindo. Eu estou puxando o êmbolo, né? Estou diminuindo a pressão sobre esses 2 ml de água que está ali dentro. Certo. E acontece, né, que a puxada tampou-se e puxou ali, observou que ao longo do tempo apareceram bolhas no interior da seringa. Isso aconteceu por quê? Porque a pressão ela se relaciona diretamente com a temperatura, elas são diretamente proporcionais, né? Então aqui a gente teve uma diminuição da temperatura de ebulição da água, que chegou, essa temperatura ela chegou a 50 graus e essa formação de bolhas foi decorrente a essa pequena quantidade de essa pequena pressão, a diminuição da pressão que foi feita ali. Então, a gente pode lembrar do princípio dos gases, por exemplo, para a gente relacionar isso aqui, ó, pressão vezes volume dividido pela temperatura. Então, se eu tenho uma diminuição da pressão, para que isso aqui continue constante, digamos assim, né? Levando em consideração, por exemplo, eu não estou mexendo no volume, a pressão ela diminui, a temperatura também tem que diminuir para que tenha a proporcionalidade ali. Quando uma variável diminui, a outra também diminui. Então, no interior da seringa, você tem uma diminuição da pressão. E aí a gente pode observar as alternativas aqui, ó, por exemplo, a pressão no interior da seringa é maior. Essa alternativa aqui a gente poderia eliminar, né? Até porque o que fala que é absurdo, o que favorece até a composição da água em gás, hidrogênio e oxigênio, se isso fosse tão fácil assim. Esse processo seria feito aí com mais frequência, que você tem a liberação ali de 2 gases. A pressão no interior da seringa, letra B, né, é maior, também aqui a letra B seria eliminada. A letra C, a pressão no interior da seringa é menor, pode ser. O aumento da temperatura no interior da seringa está aumentando a temperatura? Não está, está diminuindo a pressão e, consequentemente, diminui também a temperatura, não aumenta. O aumento do volume no interior da seringa, consequentemente, aumenta da temperatura no interior da seringa, né? Se a gente tem ali aparecimento de bolhas, essa é evidência que houve uma mudança de estado ali físico, não
mas com uma diminuição da pressão, não com um aumento do volume. Então, aqui a única alternativa que a gente teria para responder seria que a pressão no interior da seringa diminuiu. Por quê? Porque ela que permite que a água entre em estado de ebulição. Diminua a pressão, diminua a temperatura de ebulição da água. Consequentemente, esse processo de aparecimento de bolhas vai ocorrer. Então, a resposta seria a letra C. Entendido a questão, se inscreva aí no canal, curte esse vídeo. Estarei postando aí ao longo desse período questões com resoluções do PISM dos 3 anos aí, para que vocês possam estudar cada vez melhor.